Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde nós estamos todos os dias aqui reunidos para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos estar lendo lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Você aí que já aceitou Jesus, que está há um bom tempo na caminhada com Cristo, você pode começar a ler a Bíblia a partir dos 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, João e Lucas, mas também você pode começar lendo Provérbios, né? Inclusive, Provérbios tem 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia. E hoje nós vamos meditar lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão, e no tempo da colheita junta o seu mantimento. Vamos lá? Contudo, no verão prepara o seu pão, e no tempo da colheita junta o seu mantimento. O Senhor Deus, Ele é muito maravilhoso, né? Ele nos deixou a própria Bíblia, né? Como meu avô diz, o Senhor deixou para nós 3 Bíblias. Deixou a Bíblia, que é essa Bíblia aqui que nós usamos para meditar, para refletir, que é a palavra de Deus. O Senhor nos deixou o céu, né, através dos astros, dos planetas, dos cometas, da lua, do sol, para que nós pudéssemos contemplar a grandeza dele. E o Senhor também deixou a natureza. A natureza também é uma Bíblia. E o Senhor chama a nossa atenção para que aquele que é preguiçoso, ele pudesse ir ter com a formiga, ou seja, ele pudesse aprender com a formiga. Porque como ele diz aqui, ó, as formigas, elas não têm um oficial, né? Elas não têm um dominador que force ela a fazer as coisas. Não. E, embora ela não tenha essa figura, toda hora, em todo momento, ela está trabalhando. No verão, ela prepara o seu mantimento, né? O mantimento ali vai preparando, vai trabalhando, para que quando chegue o inverno, ela possa ter todo aquele mantimento que ela juntou no verão, guardado, para que durante o período invernal ela não precise sair e acabe sendo morta, né? Então, durante todo o verão ela trabalha ali direto, guardando para quando chegar o inverno, onde ela não vai poder mais estar trabalhando de forma tão intensa, ela tem guardado lá dentro, né, do formigueiro, guardado as suas reservas até passar o inverno. E não precisa estar ninguém forçando, não precisa estar uma autoridade forçando ela a fazer isso. Naturalmente ela faz isso. E ela não tem a mente, ela não tem a compreensão, ela não é a imagem e semelhança de Deus assim como nós somos. E assim ela se comporta. É interessante que eu fui pesquisar um pouquinho que características são essas que a formiga tem. Além de não possuir um dominador, né, um general, ela junta, né, ali no verão para guardar, para quando chegar o período de inverno. Uma outra característica que ela possui é que ela vive em uma sociedade organizada. Como assim? Ela compreende qual é o papel dela dentro daquele sistema. Ela compreende qual é a importância dela dentro daquele ecossistema.
Ou seja, o trabalho dela tem uma função importante dentro da organização social. E é interessante que o preguiçoso ele não sabe disso. Ele não compreende que ele faz parte de uma sociedade e que o papel dele, a atuação dele é importante para que nós possamos ter uma sociedade saudável, uma sociedade que cresça, uma sociedade que possa crescer de forma uniforme. Então, o preguiçoso, ele não tem essa concepção. Outra concepção que o preguiçoso não tem, que a formiga tem, é a divisão do trabalho. Ela sabe o que é que ela tem que fazer. Então ela não precisa fazer mais do que ela faz, como ela também não precisa fazer de menos. Ela precisa cumprir a função dela, de forma que ela não causa sobrecarga a ninguém, porque o trabalho que ficou delimitado para ela fazer, ela vai cumprir. E o preguiçoso, qual é o problema dele? Além de não fazer o trabalho dele, além de não exercer o seu papel social, o seu papel familiar, o seu papel profissional, ele ainda é pesado a outro, né? Um outro ponto que eu vi muito interessante é que as formigas, elas se comunicam. Elas se comunicam através de uma substância chamada de feromônios. Ou seja, quando elas vão caminhando por determinada região, elas vão liberando feromônios para que as outras formigas saibam que elas passaram ali por aquela região. E quando ela encontra o alimento, ela libera uma grande quantidade de feromônio de forma que outras possam chegar até ali, compartilhar daquele mesmo alimento, pegar aquele alimento e levar em direção ao formigueiro. E é interessante que o preguiçoso, ele não faz isso, né? O preguiçoso, ele é tão preguiçoso que ele acha o pão, né? Que ele acha algo que é importante, mas a preguiça é tanta que falta nele capacidade para contar para os outros, para dizer para os outros o que foi que ele encontrou. Outro ponto importante é que as formigas, durante toda a sua trajetória, elas estão construindo ninhos, né? Elas estão construindo o que? Abrigos subterrâneos, não somente para proteger elas no inverno, mas também proteger os outros. E o preguiçoso não. O preguiçoso, ele não se preocupa nem em proteger a si mesmo e muito menos proteger os outros. Um outro ponto que as formigas têm é a alimentação coletiva. As formigas, elas nunca se alimentam só. Todo o alimento que ela encontra é compartilhada com as outras. E quando este alimento é encontrado, sempre ele é levado para o formigueiro para ficar armazenado, para ser distribuído de forma igual para todos. E já o preguiçoso não, ele não tem essa mentalidade de que precisa trabalhar, que precisa exercer o seu papel social para ajudar e alimentar também outras pessoas. Uma outra característica das formigas é que elas possuem sistemas de ataque e sistema de defesa. E o preguiçoso não. O preguiçoso nem está disposto a atacar para defender-se, como não está disposto também a defender-se. Ou seja, é um indivíduo totalmente vulnerável. Nunca ele vai atacar para defender a coletividade, como ele também não vai ajudar na defesa para proteger a coletividade, porque este papel ele não tem. E esse papel é importante para promover tanto a defesa da coletividade como a proteção da coletividade. Um outro ponto importante é que as formigas elas passam por processos de
metamorfose, transformações. Elas têm a fase de ovo, elas têm a fase de larva, ela tem a fase de pupa e ela tem a fase adulta. Ou seja, ela tem um período para cada um desses momentos, né? E o preguiçoso, ele ficou parado em uma das fases. O preguiçoso, ao longo da trajetória da sua vida, ele nunca vai passando de fase. Ele vai ser sempre aquela figura imatura, que parece que não cresceu, que vai estar sempre vulnerável às circunstâncias. Já as formigas não. Elas vivem perfeitamente seu período de ovo, elas vivem perfeitamente seu período de larva, elas vivem perfeitamente seu período de pupa, elas chegam à sua fase adulta. Ou seja, ela vive todos os tempos e todas as estações que estão determinadas. Já o preguiçoso não. O preguiçoso é aquele que parou em uma estação. Ele não amadurece mais, ele não evolui mais, ele parou no tempo. Um outro ponto importante das formigas é que elas têm polimorfismo. Elas podem assumir tamanhos e funções diferentes, ou seja, elas têm diferentes tamanhos e diferentes funções dentro do formigueiro, dentro da colônia, para contribuir para o bem da diversidade da coletividade. Enquanto o ser humano não é capaz o preguiçoso não é capaz de acontecer o polimorfismo nele, porque ele é alguém que parou no tempo, que se cristalizou em algum momento da vida. Uma outra característica é que a formiga tem um comportamento cooperativo. Tudo que ela faz com os outros. E no dia que você vê uma formiga sozinha, dentro de poucos minutos, de poucos segundos, ela libera feromônio e dezenas, centenas e até mesmo milhares chegam ali imediatamente. Porque as formigas, elas nunca andam só. Porque elas liberam feromônio sinalizando o ponto onde elas estão. E tudo delas é coletivo. Dificilmente você vai ver uma formiga sozinha. E para finalizar a nossa reflexão, que foi uma das coisas que eu achei mais bonito, que eu deixei aqui anotado, capacidade que as formigas têm de se adaptar ao ambiente. A capacidade que ela tem para se adaptar às circunstâncias da vida. As formigas se adaptam ao deserto, as formigas se adaptam às florestas, as formigas se adaptam a todas as regiões. Aonde você for, terá formiga, porque elas são criaturas de Deus altamente adaptáveis às situações. Já o preguiçoso não. O preguiçoso é aquele que está permanentemente naquele estado cristalizado, incapaz de se adaptar às diferentes circunstâncias, às diferentes fases que a vida ela impõe. Então, que o preguiçoso possa aprender com a formiga. Que esta palavra possa ter falado ao coração. Eu sei que você não é preguiçoso, mas que você possa aprender essas lições preciosas que nós aprendemos com as formigas nos dias de hoje. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por este ensinamento, nós queremos te agradecer por esta palavra em que o Senhor usou, ó Deus, como testemunho uma formiga, Senhor, para que nós pudéssemos vencer a preguiça, Senhor, a preguiça que tem nos atormentado, a preguiça que tem feito a gente paralisar, cristalizar no tempo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que nós fôssemos luz.
O Senhor nos chamou para que nós fôssemos sal. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos dar o bom testemunho da Tua palavra, do Teu Evangelho, do Teu reino, Senhor. Que nós possamos não somente aprender com a formiga, mas aprender com todos os animais. Porque todos os animais têm características, têm comportamentos que revelam a Tua face, que revela o Teu amor, que revela o Teu cuidado e que revela a Tua paz. Que essa mensagem possa ter falado a muitos corações de forma poderosa, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe poderosamente a sua vida. Você que está assistindo este canal pela primeira vez, peço para você que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa seguir, para que nós possamos estar todos os dias aqui pregando a palavra de Deus e compartilhando a palavra de Deus com você, certo? Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus lhe dê um resto de dia aí maravilhoso para louvor e celebração do seu nome. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.